Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo aqui no Mahadeva. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre ingredientes que a gente tem na cozinha que podem ser utilizados na rotina de beleza, de higiene, de cuidado com a saúde, como a gente vê amplamente sendo utilizado dentro da prática de saúde do Ayurveda, inclusive até mesmo em cirurgias a gente consegue ver na Índia ainda, em prática em hospital, a gente consegue ver a utilização de ingredientes que estão presentes na nossa cozinha para auxiliar em cirurgias, né? Então eu quero contar sobre isso para vocês. É algo que a gente entende como muito atípico, né? Utilizar algo que a gente tem na cozinha, algo simples e até duvida, assim, né, da eficácia. E a gente vê através dos clássicos aí do Ayurveda e da prática deles, clínica em hospitais, que é possível, e eles utilizam, muitas vezes prescrevem, né, a receita de medicamentos para o paciente, e esse paciente ele prepara na sua casa e leva a panelinha com esse medicamento preparado para o hospital, para que o médico, Vaidya, né, como eles são chamados lá na Índia, possa fazer, então, a aplicação. Se não fosse dessa maneira, eles não conseguiriam realizar o tratamento, porque nesse hospital especificamente que eu conheci na Índia, o volume de pacientes é muito, muito grande. Um hospital público lá no ITRA, em Jamnagar, Gujarat, um centro de pesquisa mundial em Ayurveda. Agora no dia 24 é o Ayurveda Day, então é o dia em que se comemora, né, o Ayurveda. E então, assim, pra gente que já está acostumado a lidar com a Ayurveda, parece já muito comum, muito normal, né? A gente vê que tem ingredientes ali da nossa cozinha que podem ser utilizadas. Mas pra gente não é tão usual, né? Então o pessoal pergunta, nossa, Rafa, vou passar comida na minha pele? Então, claro, a gente não vai preparar cosmético natural para deixar ali na nossa prateleira durante muito tempo com base em preparados, com base em alimentos, né? Isso daí é um convite à proliferação de bactérias, mas a gente pode fazer, né? Preparar na hora um cosmético, um produto de cuidado e utilizar, né? Então, um negócio fresquinho ali. Assim como a gente prepara o alimento fresquinho, né? E come, a gente também pode preparar fresquinho de uma maneira muito simples, sem grandes equipamentos, nem nada disso, né? E ter um resultado muito interessante, muito incrível, né? Então, o Ayurveda, os esforços, né, do Ayurveda é sempre em manter um cuidado com manter-se saudável, né? Evitar que a doença se manifeste ou parar a doença antes que esteja
um estado de agravamento onde possa ser irreversível. Então, isso envolve uma conduta através de uma alimentação, através de movimento, atividade física, através de um sono adequado, né? Então, através das escolhas na rotina diária. E isso envolve, né, tudo aquilo que eu coloco todos os dias, né, no meu prato, né? Mas também existe forma de utilizar, né, esses ingredientes naturais de diversas formas para tratamento de saúde, tanto na forma de pacificação de um desequilíbrio de saúde, como também a purificação, né? Então, o que a gente utiliza dentro do Ayurveda como ferramenta para o cuidado com a saúde, para o cuidado da rotina saudável, para ter uma pele bonita, né? A gente começa isso de dentro para fora, né? De dentro para fora, a gente para a progressão do desequilíbrio, né? Se alimentando de uma maneira a remover, né, os fatores causativos desse desequilíbrio, mas a gente aplicar no local, né, na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas, substâncias vão ajudar com que a gente alivie a progressão do desequilíbrio e faça um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora. Então, os esforços do Ayurveda, quando a gente está falando em tratamento, é sempre usar todos os artifícios possíveis para que eu pare, né, de ter os sintomas ou de um desequilíbrio leve, né, dos sintomas premonitórios. Então, o corpo ele sempre dá sinal, né, de que alguma coisa não está acontecendo da forma apropriada. Isso vem na forma aí de distensão abdominal, dor de cabeça, irregularidade, por exemplo, as mulheres na menstruação, gases, que mais, né? Coisas que a gente está acostumado, né, a entender que não é nada demais, né? Só que o que meu corpo ele tá me dizendo quando isso acontece? Ele tá me dizendo que algo ali não foi muito bem aproveitado, né? Que algo ali não foi bem digerido, que algo ali o meu corpo não está se adaptando. Então que a minha digestão ela não está adequada. E essa digestão, que é o que tem assim de mais forte nos esforços do Ayurveda para preservar a saúde e recuperar a saúde, né? Manter esse Agni, manter essa capacidade de digerir sempre equilibrada, Sama Agni. Então, né, quando a gente tem um desequilíbrio que ele aparece na nossa pele, ou a gente tem um excesso que aparece na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa unha, a gente, isso está contando alguma coisa a respeito da nossa digestão, né? Eu tô sempre falando isso para vocês, mas eu também tô sempre repetindo, né? A vida flor da lua tá dizendo, acho que manter-se saudável é um dos maiores desafios, porque a nossa vida ela é repleta de altos e baixos, né? Então a gente conseguir ir ordenando, né, fazendo essa dança de organizar a nossa rotina é sempre um exercício diário, né? E é o que a Ayurveda coloca como algo a observar todos os dias, né? O que esse dia tá me colocando como ritmo, o que a natureza tá me oferecendo como produtos aí da estação, do ano para melhorar minha saúde, o que a minha digestão tá me dizendo, né? O que as minhas excretas estão me dizendo. Então esse olhar de tudo que está acontecendo diariamente, ele é muito importante para o Ayurveda. E quando a gente fala, Rafa, vai usar o quê? Aquele óleo, com aquele cheiro de gergelim na pele, isso daí que vocês aplicam na pele, na rotina diária da Ayurveda? E aí, sim, por quê, né? Se a gente for pensar que faz muito mais sentido eu usar aquilo que vem da natureza, com aquela química magistral, para o cuidado da minha pele, né? Porque a minha pele, ela tá
tá me protegendo, né, das informações e dessa troca de tudo que está no meu meio externo. Então, ela vai manter a temperatura do meu corpo, vai produzir suor se tiver muito calor, né? Vai manter essa homeostase, esse funcionamento interno, vai manter a temperatura da minha pele, vai entender se está frio, se está calor, se eu preciso me proteger. Então, todas essas informações, elas vão chegar. E na superfície da minha pele eu vou ter a interpretação de todas essas informações, né? Eu tenho células específicas para identificar que está relacionada ao meu sistema imunológico. Então eu vou passar alguma coisa na minha pele que vai me intoxicar, que vai fazer um ressecamento excessivo, que vai desestruturar essa camada na minha pele. Eu já falei sobre isso, né? Não vou entrar mais nesses detalhes. Ou eu vou passar alguma coisa que é parecido, né? Que tem essa biocompatibilidade com a pele, né? Passar aquela coisa que é sintética, que é um conservante, né, para manter, que o objetivo desse conservante, né, por exemplo, é manter em prateleira durante meses um produto que eu vou usar de skincare, de cuidado com a pele, de skin food, vou alimentar a minha pele, vou limpar os meus cabelos com algo que faz isso? Será que isso faz mais sentido, né, de consumir o produto que ele é produzido pela mesma empresa, que produz veneno, né, que produz esses defensivos agrícolas, né? Será que faz sentido mesmo eu estar consumindo isso? Ou será que faz mais sentido eu entender que aquele produto que ele é natural, ele vai ser mais fácil de digerir, ele vai ser adaptado à minha pele, o meu corpo vai entender melhor, né? Então, assim, desde os primórdios da história do uso de cosméticos é falado, né? Lá desde o Egito, é dito que os embalsamamentos eram feitos através de óleos vegetais, óleos de gorduras extraídas de animais, né? As pinturas no rosto eram feitas ali por chumbo purificado junto com gordura animal, né, para pintura dos olhos. Então, desde os primórdios, né, a gente se valia de utilizar completamente todos os recursos, né, não tinha esse desperdício de nada, tudo era bem-vindo. Inclusive, dentro da prática do Ayurveda, né, a gente tem uma terapia que se chama Basti, que significa bexiga. É literalmente uma bexiga urinária de um animal que era utilizado para reter um líquido, né, para fazer um enema, por exemplo. Claro, hoje eles não usam mais, não fazem mais dessa forma, mas é descrito nesses clássicos ayurvédicos o uso, né, de uma bexiga animal para poder usar como um reservatório, né, e realizar esse tratamento. A gente não precisa mais fazer isso, né, não que a gente vai colocar um alimento no cosmético natural, tá? Mas dentro do Ayurveda, a possibilidade de uso de substâncias é ilimitada, né? Então, qualquer substância pode ser utilizada de muitas formas e de muitas maneiras para atingir a saúde, tá? Então, a gente tem aí, eu não posso citar tudo que a gente tem dentro da cozinha, né, e a forma de utilizar. Eu vou trazer aqui algumas coisas que são úteis, né, que a gente pode estar trazendo para o nosso cuidado de rotina, para experimentar, que não tem aí efeitos colaterais, né, nem nada disso, ou vai gerar algum tipo de alergia, algum tipo de irritação. Não, pelo contrário, vai trazer essas propriedades para melhorar a minha saúde, né? Bom, por exemplo, né, a gente ouve muito falar sobre o ghee, né? O ghee é a gordura extraída do leite da vaca. Eles têm vários tipos de ghee, né, descritos nesses clássicos ayurvédicos, como o ghee, por exemplo, do leite da vaca, né? Então, essa gordura é extraída, é clarificada, então todo esse processo de metais, de sedimentos, né, mais pesados, eles são removidos, fazendo com que a capacidade de penetrar, né, de
de penetrar toda a minha pele, né, seja mantida. Então, o ghee, ele pode ser manipulado e transformado, né, processado de diferentes formas, fazendo com que eu consiga utilizar das mais diversas formas, tanto internamente, mas também com cuidado natural. Né? Então, por exemplo, o ghee ele é usado aí como veículo de medicamento de uso interno, mas também externos. Então, a aplicação de ghee com pó de plantas medicinais pode ser utilizado aí no tratamento de herpes, de erisipela, né? Aí com a junção de ervas que tem um sabor amargo, né? Por exemplo, como o Neem. O Neem é largamente utilizado dentro do Ayurveda para fazer tratamento aí de inflamações na pele, de feridas, né? E a gente tem aí também as famosas lepas, né? Lepa é a mistura de pó de plantas ou de ervas maceradas, que são mais macias, cascas, pó de tronco de árvore, né, que podem ser utilizados, então, misturados, por exemplo, com ghee, misturado com mel, misturado com óleo vegetal, né, eles usam muito óleo de gergelim, e aplicado todos os dias em desequilíbrios aí da pele. Isso de inúmeras formas, né? Infinitas formas, tem muitas possibilidades. A gente tem as chamadas Varnya Lepa, que são esses tipos de unguento que são utilizados para dar mais brilho, mais compleição à pele, melhorar a tez da pele, né? A gente tem aí a mistura de plantas medicinais, formando essa pasta para tratamento, por exemplo, do inchaço, para tratamento de picadas de inseto, para aplicação na cabeça, no couro cabeludo, para queda de cabelo, para engrossar os fios do cabelo, tá? Pode ser utilizada para aplicar, fazer um tratamento contra a insônia, feridas, né? Então, eles têm um excelente tratamento de feridas em pé diabético, né? Usando lepas, né? Usando esse preparado, por exemplo, de pó de ervas, de plantas, com ghee, com aloe vera, para conseguir fazer esses tratamentos, né, de feridas. Pode ser utilizado para acne, para tratar cicatrizes, né, para evitar as estrias relacionadas à gestação. Então, o óleo de gergelim foi um grande aliado, né, na minha gestação. Eu utilizei assim todos os dias na barriga para melhorar essa elasticidade da pele e evitar a estria. Foi super, super interessante, não tive nenhuma estria. Quando a gente tem o olho que fica muito inchado, né? A gente acorda com o olho inchado, tem aí as manchas de olheira, a gente pode fazer um preparado, uma lepa de moringa oleífera, que a gente usa, que a gente tem aqui, é fácil de encontrar, e aplica essa lepa para ajudar a remover esse inchaço, né? Então, dores de cabeça, a gente pode fazer uma aplicação aí de uma pasta feita a partir da canela, né? Feita aí com água e canela. Dor de cabeça, dores causadas aí de inflamações para sinusite, a gente pode utilizar o gengibre, né? Eles utilizam dentro dos hospitais, né? A lepa, que é essa pasta de plantas aí com o gengibre aplicado em cima das sobrancelhas, e aí para ajudar a fluidificar o muco, né? Que fica espesso ali na região e ajudar a melhorar. Então, tudo isso, coisas que são feitas na hora, coisas que são frescas, né? Algo que é muito interessante que a gente pode usar e não tem nenhum componente químico, né? O amido de milho, lembra da avó falando, né? O amido de milho para assadura do bebê tem um efeito super poderoso, ele ajuda a promover maciez, ele tem essa potência fria, né? Que ajuda a diminuir essa inflamação.
Então pode ser aplicado, por exemplo, no lugar de um shampoo seco, que eu vejo o pessoal bastante comprando, às vezes faz uma atividade física e vai direto para trabalhar, para fazer uma outra atividade, né? Então, aplicação aí medical, um amido de milho, alguma substância que ajude a trazer um aroma mais interessante com pó de plantas, né? E aplicar, como por exemplo o pó de nim, né? E aplicar para poder ajudar a remover, por exemplo, esse excesso de oleosidade, né? Então vai aplicar, vai afastar até chegar ao couro cabeludo e aplicar, por exemplo, esse amido de milho, né? Pimenta, né? Então, essas lepas podem ser feitas a partir de pimenta junto com moringa oleífera aplicado na cabeça, aqui nas têmporas. Eles utilizam para tratamento, para ajudar a conter, né, a dor de cabeça. Então, assim, as formas de tratamento, as formas de cuidado, né, vai muito em relação ao karma, né, de tudo aquilo que está ali na nossa cozinha, ou seja, a ação de tudo aquilo que está na nossa cozinha, né? Como que se porta, o que vai fazer? Aquilo vai também ter uma ação na nossa pele, né? Então, esses ativos, né, que tem nas plantas, essa potência, se é frio, se é quente, se vai gerar calor, se tem essa ação anti-inflamatória, ela vai ter essa ação também na nossa pele, né? Então, além de usar, por exemplo, como um shampoo seco, a gente pode usar o amido de milho aí para eczemas, aplicar, fazer uma diluição na água ou fazer uma diluição, colocar um pouquinho do amido de milho nas propriedades frias de uma aloe vera e aplicar nessa vermelhidão gerada pela queimadura do sol, né? Bolhas. Voltamos, dá um joinha aí. Internet deu ruim aqui, pessoal. Voltamos. Estamos. Então, então essas dicas, né, esse cuidado que a avó tinha, né, eu sempre prestei muita atenção nisso desde pequena, assim, né, da minha mãe colher as ervinhas do quintal. Oi, Rodrana, que bom, obrigada por avisar. Então, esse cuidado, né, com essas coisinhas simples que tem em casa, que algumas das vezes que minha mãe falava, não faz isso, não faz aquilo, e eu, para, mãe, que mané passar não sei o que, não sei aonde, né? Me deixa. E hoje eu vejo o quanto que faz sentido, né? Quando passei a estudar o Ayurveda, a ver, né, assim, a entender a lógica de funcionamento, né? E as vozinhas, né, a nossa mãe, elas faziam isso a partir da difusão do conhecimento da medicina popular, né? Então, daquilo que é simples, daquilo que a gente encontra ali no quintal, não é todo lugar que a gente consegue acessar. E também não estou dizendo que a gente não vá procurar uma ajuda de um médico, nem nada disso, mas o foco aqui é entender que qualquer coisa, qualquer substância encontrada na natureza pode ser usada de muitas formas, tendo diferentes ações, seja a forma como a gente está utilizando, né? Então, por exemplo, ali, vinagre de maçã, né? O vinagre é mais complicado, porque ele tem um cheiro forte, mas ele também pode ser utilizado como um tônico facial, né? Então, essa acidez dele, ela ajuda a remover manchas, por exemplo, pode ser usado como um condicionante, ele ajuda a fechar as cutículas do cabelo. Então, você usar ali um produto natural para limpeza do cabelo e aí depois para fechar as cutículas você usar o vinagre. Ou o pessoal que está fazendo uma transição, né, vai começar a usar os produtos naturais que tem um pouquinho mais de peso por conta da presença aí de manteigas, né, extratos mais vegetais. A pessoa vai fazer uma transição usando, por exemplo, um bicarbonato de sódio diluído em água para lavar os cabelos e depois vai enxaguar bem, vai passar, por exemplo, um vinagre de maçã, né? Então, em vários lugares, algumas comunidades que eu visitei, o pessoal só usa o vinagre de maçã.
Mas aí eu refletindo, eu que sou muito vaidosa, né? Refletindo sobre isso, pensei, pô, eu não gosto do cheiro de vinagre de maçã. Depois que você enxagoa, o cheirinho sai e tudo, mas eu que sou muito vaidosa, falo, bom, se isso tem essa ação, né? Que plantas aromáticas que eu posso estar trazendo para integrar esse conhecimento, né? Quando a gente começa a fazer, por exemplo, a auto-abianga, né? A aplicação de óleo morno sobre a pele, óleo de gergelim morno, que ele é extremamente nutritivo, ele tem uma penetrância, né, bem interessante, assim, ele pacifica muito esse ressecamento da pele. Mas o cheiro é muito forte. Então, se você usa demais, ou se você usa, vai atender uma pessoa e você tem aquelas tuas toalhas de atendimento e você usa várias vezes, você lava, aquilo tem um cheiro muito intenso, né? Então, eu fui procurando ao longo da minha experiência, assim, com esse trabalho e buscando como eu podia aprimorar, né, essas substâncias naturais, como que eu poderia intervir no sentido da pessoa usar e deixar isso sendo mais prático, né? Ah, Rafa, porque você está falando para eu usar um produto da cozinha, preciso aí parar, preparar, né? Quando eu tô falando desses produtos mais simples da cozinha, por exemplo, vou fazer uma máscara facial, vou aplicar aí a polpa de uma fruta, por exemplo, de um mamão com chias, né? Vou hidratar com a chia para ter essa potência fria, para gerar essa oleosidade, essa refrescância, essa suavidade na pele. É uma coisa. Agora, eu usar isso num cosmético natural é diferente, né? Isso aí vai proliferar a bactéria e não vai ter o efeito. Agora, quando eu estou pensando em facilidade, né, de eu poder transportar isso, eu viajei muito a trabalho, assim, dando aula, então eu sempre tinha os meus potinhos, né, então eu sempre medicava o óleo de gergelim através de óleos essenciais, né, misturava com manteiga, com ceras naturais, para fazer esse preparado para eu conseguir viajar. Então, tudo isso, essa questão do planejamento, para que você tenha uma longevidade, né, para que esse cosmético ele possa ser utilizado por mais tempo, vai da tua necessidade, né, do tempo. Isso tudo você pode criar, né? Isso tudo você cria através da tua criatividade, você pode fazer. Mas eu acho muito interessante isso de você usar o produto fresco, né? Uma fruta fresca, adicionar pó de plantas, né? Que tem um efeito aí anti-inflamatório, que tem um efeito assim de pacificar, de suavizar, de acalmar a pele quando você vai fazer o atendimento individualizado de uma pessoa aí que você atenda como terapeuta em Ayurveda, quando você vai atender com uma massagem, né? Você criar um protocolo de tonificar a pele. Quando que eu comecei a pensar nisso, né? Quando eu comecei a trabalhar com a massoterapia, eu comecei a aplicar a chamada massagem modeladora facial, que você faz toda uma massagem, você aplica sudação, né, uma sauninha na face para abrir os poros, daí você pode aplicar uma pasta como é que me fugiu o nome agora, você pode aplicar uma argila, né, tem vários tipos de argila, faz a aplicação da argila com algum óleo que tenha aí uma ação específica, depois você vai remover isso, depois você vai aplicar a massagem, depois você vai limpar, aplicar o protetor solar e a pessoa vai sair pronta, né? Então eu gosto muito, nesse caso de atendimento, de usar algo que eu fiz na hora, de algo que é fresquinho, né? E não ter um produto que vai ficar a longo prazo ali. Então, quando eu faço um preparado dentro da cosmética natural, seguindo todo o cuidado, assim, né, direcionamento da Anvisa, né, de você ter boas práticas, né, é uma coisa, mas eu gosto de usar no máximo 3 meses. É dito que quando é feito com base em manteigas e óleos, eu posso utilizar aí até 6 meses, tem coisas que duram mais tempo. Mas eu não vejo assim, sabe, que você vai usar por mais de 6 meses. Eu gosto
de conseguir variar a cada 3 meses e entender, sabe, o resultado dessas intervenções, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Meses na prateleira pesou, né? A gente usar aquilo que fica meses na prateleira pesa muito, né? Bom, aquilo que é fresco, né, Rodrana diz, tem mais prana, né? As informações das substâncias estão mais frescas ainda, isso. E é a mesma lógica da gente, de repente, pelo menos uma vez por semana, ter esse recolhimento, esse cuidado de repente fazer a minha máscara facial, né? Como às vezes eu gravo reels aí, mostro para vocês algumas possibilidades. Aí no meu canal tem tem algumas dicas, né, de máscaras que eu faço aplicação. A esfoliação uma vez por semana, que seja leve, que respeite as características da tua pele também, né, para você poder remover essas células mortas que tem na epiderme e conseguir deixar a pele com esse aspecto de maior brilho, mais viva, né? Então, existe um infinito de possibilidades. A gente tem aí a farinha de grão de bico, a farinha de leguminosas, como por exemplo a farinha de lentilha, pode ser utilizada tanto para fazer uma massagem a seco, né, que é o Udvartana, que a gente usa muito no Ayurveda, para tratamento, por exemplo, como celulite, que a gente agrega plantas medicinais, pós de substâncias que tenham uma picância maior, que seja, promovam calor, promovam uma circulação maior nessa superfície da pele, que ajudam a ativar mais esse metabolismo. E além da pele, né, isso tem um resultado, as pessoas sempre comentam, falam, eu senti uma energia muito grande, a minha pele ficou brilhante, né, eu senti vontade de fazer as coisas, tirou a estagnação, né, do meu corpo. Então, isso também é algo que é muito dito. E não precisa ser usada a farinha de grão de bico ou a farinha de lentilha somente assim, né? A gente pode usar ela também, se você fizer uma mistura, por exemplo, com pó de nim, com o pó dessa moringa oleífera, você pode utilizar para limpeza. Você pode fazer um shampoozinho seco. A gente não pode chamar de shampoo, tá? A gente pode chamar, né, de um pó de plantas para limpeza capilar, né? O shampoo ele segue normas, né, para que de ingredientes para que ele possa ser chamado de shampoo, mas é um pó que tem um efeito de limpeza dos cabelos. Posso adicionar um pouquinho de argila e isso ter essa ação adstringente, essa ação de limpar, de remover a oleosidade dos meus cabelos, aplicar isso, fazer massagem no meu couro cabeludo, remover e aplicar um pouquinho de vinagre para fechar, né, para manter, então, o cuidado. Então, tem várias possibilidades, né? A capuchinha, posso fazer aí uma decocção da capuchinha, que agora a gente tem na época, que tem essa ação aí de picância, de adstringência, ajuda a melhorar essa circulação nessa região e ajuda, então, no tratamento de queda de cabelo. Eu posso fazer uma decocção de alecrim, né? O alecrim, existem vários tipos de alecrim, né? Mas eu posso utilizar o alecrim, que tem excelentes resultados no crescimento de cabelo, ele é extremamente aromático. Eu posso usar a infusão de camomila, que todo mundo tem uma camomilinha em casa, para aplicar na minha pele, para ter esse efeito calmante, suavizante, anti-inflamatório, né? Então, assim, cada pessoa, ela vai ter uma constituição, uma textura, uma tez natural, né, da pele, de acordo com a sua constituição. Isso não significa que é um desequilíbrio, né? Quando a gente tem um desequilíbrio, né, eu vou ter aí uma pele mais ressecada, uma pele rachada, vou ter as unhas frágeis, o cabelo muito mais quebradiço, eu vou ter mais manchas, né? Eu vou ter uma queda muito grande de cabelo, e isso aí eu vou precisar dar uma olhada para ver o que tá causando esse desequilíbrio, né? Entender esse ser humano como um todo, né? Entender toda a dinâmica de funcionamento dessa fisiologia. Claro,
para a gente aqui de acordo com a lógica do Ayurveda para entender e disponibilizar aquele atributo oposto. Mas assim como há um infinito de possibilidades na nossa cozinha, a forma como a gente processa e a forma como a gente aplica também vai ter N possibilidades, né? O pessoal que gosta de fazer leite vegetal, por exemplo, leite vegetal de amêndoas, aquele resíduo da amêndoa, batida com um pouquinho de água, para a pele que é mais sensível, né? Mas para fazer uma leve esfoliação, para trazer um pouquinho mais de brilho, aquela coloração mais rosadinha na pele, mas ao mesmo tempo nutrir, pode fazer uma misturinha que transforme isso numa pasta e aplica no rosto, fazendo massagem, seguindo esse movimento da musculatura, seguindo a lógica, né, de direção da musculatura. A pessoa que ela tem aí, por exemplo, uma pele com características um pouco mais de pita, um pouquinho mais avermelhada, né, uma pele um pouco fina, ela macia, só que é uma pele um pouco mais quente, né, pode usar o aloe vera, se quiser fazer uma leve esfoliação para não gerar muita vermelhidão, pode aí fazer o leite de coco, pegar um pouquinho desse leite de coco, colocar um pouquinho desses resíduos do leite de coco, fazer essa esfoliação, no máximo uma vez por semana, né? Porque esfoliação a gente não deve fazer com frequência, a gente deve fazer, tem um intervalo, né? Mas fazer essa esfoliação leve, né? Lavar bem com água morna, hidratar esse negócio de que a pele, que ela é muito oleosa, a gente deve usar um produto, uma substância que é muito adstringente, causa normalmente um efeito rebote, né? Faz com que o corpo fique buscando produzir mais oleosidade para conseguir tentar equilibrar, né, essa proteção da pele. Então é uma pele que precisa ser hidratada, é uma pele que ela precisa de proteção, assim como as outras, né? E nesse caso, né, entender o que tem de incompatível com a minha digestão que eu tô consumindo todos os dias que tá gerando essa inflamação. Mas de uma maneira geral, uma pele que ela tem essa predominância, né? Ela tem características, ela vai ser uma pele mais macia, fina e quente, né? Ela não vai ter supuração, ela não vai ter acne, ela não vai ter inflamação, ela não vai ter rosácea, né? E aquela pele que ela tem ali, que é uma pele assim mais capa, né? Ela vai ser uma pele mais macia, mais viscosa, vai ser uma pele mais fria, vai ser aquela pele mais clarinha, mais branquinha, né? E eu vou usar algo que vá promover esse calor, posso usar de repente uma coisa que tenha um pouquinho desse sabor picante, né, mas que não seja tão penetrante. Por exemplo, pode ser utilizada aí a cúrcuma, pode ser utilizado o matcha para gerar esse movimento na pele e gerar um pouquinho de calor. Então, aplicar essa lepa, aplicar essa esfoliação mais quentinha, né? Pode ser adicionado um pouquinho de gengibre nessa pele para gerar o quê? Trazer esse vermelhinho na pele que é mais saudável, né? Essa pele que ela tá mais regulada. Então, isso no sentido de entendimento que não tem nenhum desequilíbrio, é só uma tendência natural da pele de ter essas características de acordo com a predominância de atributos que cada um vai ter a sua, né? Agora, quando a gente fala em desequilíbrio, aí a gente já vai ter, no caso mais agravado, uma acne que é mais esbranquiçada, né? Vai ter mais oleosidade, vai ter mais inchaço, né? Depende do desequilíbrio. E cada desequilíbrio, independente da natureza da pessoa, vai ter atributos, né? Então, no Ayurveda a gente observa com muita riqueza de detalhe quais são as características desse desequilíbrio, o que esse desequilíbrio ele está me trazendo como informação para que eu possa trazer uma substância de qualquer área, né, que possa proporcionar esse efeito oposto, né? Então, não tem uma regra. Por exemplo, para maquiagem natural, né, usado muito o kajal na Índia, né? O kajal é o ghee
que ele é queimado até que ele fique nessa cor bem escura, e é esse ghee, e ele tem um efeito poderoso também, né? Melhorar a visão, cuidado com a visão. Então, é mais uma coisa que está na nossa cozinha, que é colocada aí, por exemplo, uma colher, aquilo vai queimando, 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 até que todo o ghee fique preto. E aí, isso é utilizado para pintura dos olhos, né? Então, assim, isso é muito antigo, e até hoje é utilizado com propriedades que ajudam a estimular. Então, eu posso criar aí N possibilidades, né? Se eu preciso trazer mais brilho para minha pele, aquele óleo de rícino que a avó mandava a gente tomar, que às vezes a gente tem na nossa cozinha, tá ali, pode ser utilizado para trazer mais brilho, para crescimento de sobrancelha, para ser aplicado aí uma vez por semana para crescimento do cabelo, tem excelentes resultados, né? Então, assim, é um universo de possibilidades. Quem quiser aí deixar nos comentários alguma dúvida que tem, para que eu de repente possa trazer, tem alguns alunos meus aí que sabem, né, que eu sempre tô criando algo, porque a gente tem essa riqueza, né, de possibilidades. Eu gosto muito de que a gente utilize, entendendo os princípios do Ayurveda, entendendo a lógica de funcionamento da fisiologia do corpo de acordo com a Ayurveda, eu consigo, então, ter uma abrangência maior, no sentido de poder escolher coisas recursos que estão próximos a mim, né? Recursos locais, Rodrana. É um prazer aprender com você, Rafa. Olá, obrigada, gratidão, Rodrana. Lá, por exemplo, lá em Brasília, né? Lá em Brasília tem muito ressecamento, né? Muita secura. Pessoal que quando aprendeu a usar o óleo de gergelim, aplicar uma gotinha em cada narina, isso ajuda pra caramba, né? Então, existe um universo de possibilidades que a gente pode criar. Então, não só de usar, por exemplo, né, algo fresco para oferecer como terapeuta, mas criar um cosmético ali, desde um sérum, né, que eu posso carregar no meu vidrinho, desde um sabonete feito com ingredientes, por exemplo, como o carvão ativado, que mais? Eu posso usar cúrcuma, posso usar os resíduos do leite vegetal, eu posso usar frutas, né? Posso fazer uma lepa, que é esse unguento a partir de frutas. Desde que eu entenda que características que tem o meu desequilíbrio e que atributos que tem aquela substância, eu vou oferecer e eu vou ter resultado, né? A gente fala, tem uma frase clássica dentro do Ayurveda, né? O Vaidya, né? O médico, não sou médico, eu sou terapeuta em Ayurveda, mas o terapeuta que ele consegue entender exatamente os atributos presentes no desequilíbrio e ele toma a conduta correta na escolha das substâncias, ele dificilmente ele vai errar, né? Porque ele entendeu muito bem dentro dessa lista de atributos, quais são os atributos que estão predominantes ali naquele desequilíbrio. Então, como remover isso, desde a alimentação até preparar uma substância ali para aplicação local que ajude a aliviar esse desconforto, que ajude a aliviar o problema, né? E quando a gente fala de rotina de skincare, a gente está falando de dinacharya, rotina diária, ou seja, todos os dias eu vou aplicar algo na minha pele, né? A gente tem aí vou aplicar um pó dental que eu posso fazer a partir de canela em pó, cravo em pó, joá em pó, né? Que inclusive ajuda a produzir espuma, cúrcuma, que é excelente, é maravilhoso, né? Dá uma sensação muito agradável, cardamomo, né? Essa mistura dessas ervas e experimenta escovar os dentes. Quem tem medo da cúrcuma, porque deixa amarelo, né, tira a cúrcuma, mas experimenta, né, limpar bem a boca, limpar bem a língua e usar esse produto, né. Então, esse produto não, né, essa riqueza da natureza. Então, existe um universo de possibilidades desde que você conheça algumas substâncias. Você não precisa conhecer todas, mas você conhecer, usar e verificar, né, a ação delas é muito interessante.
pessoal que cultiva rosas, né? Minha mãe, na casa dela, ela cultiva muitas rosas, ela tem, assim, muitas rosas, ela ama, né? Ela acha lindo. E a água de rosas, ela pode ser utilizada para pele, assim, para o cabelo, para tratamento de infecções da pele, nos olhos, né? Então, é algo que você pode fazer uma água de rosas em 10 minutos, né? Usando uma panela, usando uma tigelinha dentro da panela, você consegue fazer água de rosas extremamente aromática. Óbvio que você não vai comprar numa floricultura, porque vai estar cheio de defensivo agrícola, vai ter veneno, né? E você não vai poder usar. Mas se você cultiva em casa, você pode colher essas rosas e fazer. Não tem nada que seja mais, né? Mais uma especiaria mais rica, assim, para mim do que as rosas. Eu acho, assim, maravilhoso, né? Então, existe um universo de possibilidades que você pode utilizar dentro da Ayurveda na sua rotina, né? E aí, conhecendo como é que funciona essa rotina, esse estilo de vida, esses ritmos da natureza e como caminhar junto a esses ritmos, pegar carona nesses ritmos da natureza, porque a gente faz parte, a gente só se distanciou, né? Pegar carona nesses ritmos da natureza para poder estar se alinhando, para poder estar mais saudável, vai fazer com que a gente tenha aí um monte de benefícios, né? Todos os dias. A Ana Paula tá perguntando como que faz a água de rosas. A água de rosas você coloca em uma panela gelo, né? E uma tigelinha. Aí você coloca as rosas na tigelinha e aí fecha, tampa a panela, liga e aquele vapor que vai sendo produzido devagarinho vai cair na tigelinha e vai formar vai cair na panela, né? Vai descer e vai formar essa água de rosas, né? Então dá para aprender a fazer. E aí a forma que é utilizada dentro do Ayurveda, eles usam de várias formas, né? Eles usam aí como um netra seca, eles derramam a água de rosas nos olhos para remover aí infecções, inflamações, né? Isso aí é vendido muito baratinho lá, assim, nas farmácias, né? Eles têm um recipientezinho que você pode preencher com essa água de rosa, que você coloca no olho, é feito de acrílico. Eu sempre quando eu falo disso, eu não sei onde é que tá, porque eu vou mudando de posição para dar as aulas, às vezes eu mostro e eu não sei onde é que tá. Mas você coloca e aí você vira no olho e o olho, você abre o olho tem uma limpeza aí com a ação dessa água de rosas, né, que vai trazer essa purificação. Então, assim, é um universo de possibilidades dentro de substâncias naturais. Quando eu falei que cirurgias, né, utilizam coisas que tem dentro da nossa cozinha, é muito verdade, né? Eu pude acompanhar cirurgias de cistos pilosos lá na Índia, que eles usam a kshara, que é um fio embebido com uma substância extremamente adstringente, né, que eles colocam em volta e aquilo vai, ao mesmo tempo que vai cicatrizando, que vai secando aquela ferida, ele vai protegendo a pele e vai removendo aquele cisto piloso, e não é um procedimento invasivo, ou seja, é uma referência. E durante essa cirurgia, eu via que eles jogavam um líquido, né? Um líquido esbranquiçado, assim, né? E eu perguntei, o que é isso, né? E eles, é suco de limão. Então, o suco de limão era utilizado, eles limpavam, eles tinham um campo, né? Claro, sempre no sistema indiano, né? Mas eles tinham um campo e aí ali no entorno eles estavam utilizando o suco de limão para fazer limpeza, literalmente ajudar na limpeza durante o médico fazer, enquanto o médico fazia a aplicação, né, no entorno no cisto piloso, né? E é um procedimento que é muito falado, né? Eles têm muito orgulho desse tipo de cirurgia porque é um procedimento muito pouco invasivo comparado com a forma como eles fazem
essa cirurgia aqui no Ocidente, né? Então é muito interessante que é algo muito simples, né? Eu dei risada na hora, eu falei, eu não acredito, é suco de limão, né? Suco de limão. Então, esse fio também é alcális, isso vem de plantas, vem de uma árvore, né? Uma resina de árvore, tem várias formas de extração, né? Tem várias plantas que produzem esse alcális, que tem essa astringência, que tem esse poder, assim, de diminuir e ao mesmo tempo que ele corrói, ele protege de não ter não machucar profundamente, né, a pele da pessoa. Então é muito vasto, é muito rico. O que a gente tem que saber, né, para utilizar o que a gente tem dentro da nossa cozinha a nosso favor? A gente precisa conhecer aquilo que a gente tem, né? Como é que é a minha pele? Como é que é meu cabelo? Como é que é a minha digestão? Como é que é a minha rotina, né? E aí adaptar com esse conhecimento, né? Os elementos que eu vou escolher dentro da minha cozinha e disponibilizar esse oposto, né? Para tirar esses atributos que estão aí comprometendo ou na minha rotina. Hoje o dia tá mais seco, hoje o dia tá mais cinza, né? Então a minha digestão tá mais lenta, tá mais difícil para digerir hoje. O que eu preciso utilizar no dia de hoje, né? Assim como a gente pega um guarda-chuva quando tá chovendo e sai com o guarda-chuva, é a mesma coisa quando você tem aí dentro da tua cozinha especiarias para complementar o estado de saúde, a comida de verdade, né? Então, nesse sentido, né, pessoal? Pessoal que tá me perguntando, pessoal que tiver dúvida a respeito disso, ou quiser perguntar sobre algum tipo de tratamento específico, alguma coisa que eu possa ajudar nesse sentido, né? Que tinha alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. E o pessoal que veio me perguntar, que veio me chamar, alguns alunos que vieram me perguntar, Rafa, você vai dar curso de cosmético natural? Você vai dar esse curso de... como é que é? Beleza natural de acordo com a Ayurveda? Sim, gente, eu vou dar esse curso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vou abrir inscrição no dia 21, tá? Amanhã, né? A gente já vai abrir inscrição. Acredito que a gente já vai abrir inscrição para uma semana, para o dia 14 a 17, a gente fazer umas aulas gratuitas, tá? Então, eu vou dar umas aulas gratuitas a respeito desse cuidado natural, da beleza natural, de produtos naturais que a gente pode estar utilizando na saúde natural, tá? Então, do dia 14 a 17, eu vou estar trazendo essas aulas gratuitas, vai ser online. Tô vendo bastante gente aí de diferentes locais, né? Então, vamos fazer sim, o pessoal que tá pedindo, o pessoal me manda DM, prof, vamos fazer esse curso de cosmética natural, quero aprender a fazer. Quem já conhece aí meu trabalho já vem procurar. Então, vai ter aí uma semana, né? Não é uma semana, né? No dia 14 a 17 eu vou dar algumas aulas online, vou fazer esse evento para a gente conversar mais, se apropriar um pouco mais desse assunto, para vocês conhecerem um pouco mais do que eu quero abordar a respeito disso, tá? E já vamos abrir inscrições, né, a partir do dia 21, então amanhã. Então já se inscreve, já fica ligado, já divulga aí pro pessoal né, pros amigos que querem fazer, que querem aprender a fazer seu próprio cosmético, querem aprender mais a respeito da própria saúde. Eu sempre digo que os melhores resultados com a Ayurveda vêm dessa autonomia e isso ninguém tira, né? Esse conhecimento tão poderoso ninguém tira, por quê? Porque é quando a gente vai mudando, vai adaptando a nossa rotina, o nosso estilo de vida. Daqui a pouco vem uma pessoa e pergunta, nossa, teu cabelo tá mais bonito, o que você fez? Nossa, tua pele tá mais bonita, o que você fez, né? Então, a Ayurveda, esse conhecimento que a gente vai colocando pouco a pouco na nossa vida, ele traz esse poder, né? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Falar aí sobre os benefícios, né? Do uso do cosmético natural,
do meio ambiente até a nossa saúde, tá? Rafa, a Ana pergunta, tem alguma dica para dermatite seborreica? Já percebi que óleo de gergelim não ajuda muito, mas o óleo de coco é melhor. Tem uma coisa muito simples de remédio que está na cozinha que pode ser utilizado, que é a aveia, hidratar a aveia ou a farinha de aveia com água ou com a infusão da camomila, que ela é super calmante, com a infusão da camomila, e aplicar, tomar banho, né? Usar isso como um sabãozinho no banho, porque a dermatite precisa de uma aplicação, né? Ela tem esses atributos aí de pita, mas também tem esse ressecamento aí do vata que tá agravado. Então, se você colocar uma aveia que ela é esnigda, né? Que ela é macia, ela é oleosa, né? A gente consegue promover um pouco de hidratação, mas sem ser muito pesada para ser digerida, tá? Então, experimenta usar essa aguinha da aveia ou aplicar a aveia, mas aí a aveia eu prefiro que ela seja um pouquinho mais fina, né, para não machucar, mas o banho com aveia costuma ser interessante, se for possível colocar a água de aveia numa banheira é interessante, alivia a coceira, alivia a vermelhidão, pacifica, né? Produz essa maciez na pele. Dermatite precisa estar sempre hidratando. Só que o óleo de coco, ele não dá bons resultados e o óleo de gergelim também não, né? Ele tem essa potência quente, então ele vai aumentar. E essa pele, ela tá muito sensibilizada, ela tá fragilizada. Então, tem algo que não é clássico do Ayurveda, mas que pode ser muito bem utilizado, que é a camomila. A camomila dá para ser utilizada de várias formas, mas aqui, como a gente tá falando abertamente assim, eu vou te dizer, usa a infusão da camomila, né? Claro que não quente, né? Morninha, para hidratar a aveia, experimenta e depois conta pra gente o que você acha, tá? Mas costuma trazer bons resultados, tá, Ana Paula? Então, experimenta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida que tá a tempo aí? Tem alguns alunos, então a gente vai abrir essas inscrições para já tem muito tempo que vocês estão me pedindo esse curso de cosméticos naturais. Já tem muito tempo e essa coisa da pandemia acelerou um pouco o processo, que eu acho que ia ser um pouco mais demorado. Desde antes da pandemia, o pessoal pedia, Rafa, ensina a fazer os cosméticos naturais, eu quero aprender a fazer, eu quero que seja mais barato essa minha rotina, fica muito caro para mim comprar o cosmético natural, eu acabo caindo no cosmético convencional. Para auxiliar nos teus tratamentos aí como terapeuta, como massoterapeuta, né? Tem várias coisas que dá pra gente aprender. Então, eu vou começar a falar sobre tudo isso nessas aulas gratuitas, 100% gratuito, 100% online. Se inscreve, a gente abre inscrição, então, amanhã, tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa que a gente possa conversar? Quer dar alguma opinião? Quer dar algum feedback? Estamos finalizando. gente, essa live ela vai ficar disponível aí por um tempo aqui no Mahadeva, mas depois eu vou subir, a gente vai subir lá pro YouTube. Então, quem perdeu, quem tá entrando agora, que conseguiu só entrar agora, já a partir de amanhã já pode acessar lá no YouTube. Eu vou deixar o link nos meus stories, tá? Então, amanhã a gente abre essas inscrições para esse evento do dia 14 a 17 de novembro, para a gente falar mais sobre cosmética natural, beleza natural, com base nesses preceitos dessa medicina milenar ayurvédica. Tá bom, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos finalizando. A gente tem pouco tempo, né? Bom ver vocês aqui, pessoal. Bom ver vocês aqui. Fazia tempo que eu não falava com a Rudrana. Tá... Aqui a gente tá à base de escaldapé e outro de gergelim.
É, aí em Brasília é muito seco, né? Tá em Brasília? Rodrana, você está ainda aqui. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada e tenham uma excelente noite. Obrigada por estarem aqui me ouvindo, obrigada por estarem aqui compartilhando dúvidas. E a gente tá junto. Qualquer coisa, manda aí DM. Se tiver qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço, um beijão e muito grata por vocês estarem aqui. Tchau, tchau, pessoal.